Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento do mercado. Eu sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e eu vou comentar aí o resumo de como foi a semana. Lembrando a todos, amanhã, dia 21 de abril, será feriado e nós não teremos negociações na Bolsa de Valores. Bom, a semana começou aí com bastante apreensão entre os investidores. Primeiro, cenário internacional. A gente tem um impasse entre Estados Unidos, Coreia do Norte, Síria e Rússia. Questões geopolíticas envolvendo aí algumas das principais potências. Hoje, agora há poucas horas, poucos minutos, tivemos um atentado em Paris, acabou de estar passando ao vivo aí nos principais meios de comunicação, um atentado em Paris, o que deixa mais um cenário de atenção, de terrorismo no cenário internacional. Já no Brasil, a gente tem um cenário sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato, delações da Odebrecht, enfim, toda a apreensão entre os investidores. Devido ao feriado de amanhã e ao feriado no início da semana nas principais bolsas na Europa, a gente teve um volume financeiro muito reduzido aqui na bolsa ao longo dessa semana. Movimentos menores, movimentos mais curtos, o que demandou bastante paciência e atenção por parte dos investidores. Na semana que vem, semana completa, encerramento do mês de abril e também na última sexta-feira do mês, a gente vai ter a rolagem do contrato futuro de dólar. Então, muita atenção para a semana que vem. Vale lembrar que no primeiro dia útil de maio, segunda-feira, aí, teremos feriado novamente na Bolsa de Valores. Bom, começo aqui apresentando para vocês, então, os nossos resultados. Essa semana a gente teve um desempenho da nossa carteira negativa, tá? Nossa carteira aí perdendo 1,4, enquanto o Ibov sobe 1,3, estamos perdendo aí 2,7 na semana. As operações de swing trade, estamos posicionados, quase pegou nossa parcial e voltou. Natura, seguimos comprados ainda no papel, temos aqui uma posição em MYPK3, BIF3, a gente está trabalhando na compra também, próximo ao ponto de entrada, já foi feita redução em Brasil Foods, temos aqui Eletrobras, CCRO e o gatilho na Embraer para swing trade. Hoje foi um dia bastante interessante de day trade e eu vou colocar no relatório de performance que vocês podem ter acesso aí daqui um pouco no meu e-mail. Índice Bovespa, vamos dar uma olhada primeiro no gráfico semanal do Ibov, tá? O gráfico semanal do índice Bovespa, nós temos uma linha de tendência de alta passando por aqui, tá? Deixa eu só ajustar ela um pouquinho melhor aqui. Então, tem uma linha de tendência de alta do índice Bovespa passando nessa região, o que demonstra que é um cenário de bastante atenção entre os investidores, porque desde o começo do ano, tá? Desde o ano passado, a primeira vez que o mercado cruzou a minha média de 21 períodos, ele não teve força para ficar muito tempo abaixo da média e também não ficar abaixo dessa linha de tendência de alta. Então é um cenário de bastante atenção por parte dos investidores. Resumindo aqui o mercado na minha leitura, tá? Para mim o mercado trabalha dentro de um suporte e de uma resistência muito importante. Primeiro, 63 mil pontos é o suporte, barra 66 mil pontos é o suporte. Eu acredito que 66 é resistência, perdão, e 63 é suporte. O rompimento de uma dessas extremidades sinalizaria em movimentos mais claros, desde perdendo 63 mil pontos para o mercado iniciar uma queda um pouco mais intensa e buscar a região dos 57 barra 66 mil pontos para ele retomar sua movimentação direcional de alta a favor da tendência. Então, na minha leitura aqui é um grande divisor de águas. Para cima ou para baixo, para mim ficaria tudo aí por aposta, né? Então o mercado, eu não vejo movimentos claros dentro desse patamar de 63/66. O rompimento vai direcionar aí um movimento um pouco mais claro para o índice Bovespa. Já o dólar futuro trabalha dentro de um cenário lateral, temos um suporte bem estabelecido na casa de 3.100/3085. A perda desse cenário sinalizaria uma movimentação direcional de queda, retomada do movimento a favor da tendência, e o dólar no médio prazo, desde fevereiro, aí passando por um período lateral, resistência bem estabelecida na casa de 3.230. No curto prazo, eu tenho uma linha horizontal aqui, que é uma resistência, então percebam que o patamar de 180 é a primeira resistência no curto prazo, que se for rompida, abriria espaço para o dólar buscar 3.230. Tá? Então, o cenário gráfico para o dólar também é uma sinalização também de indefinição, e no curto prazo eu vejo o dólar rompendo 3.180 para buscar a região de 3.230. Claro que se ele voltar a perder o 3.100, sinalização é de queda. Bom, vou olhar aqui por alguns papéis com vocês. Primeiro BGIK17, tá? O boi gordo, gráfico semanal do boi. O boi ele iniciou o seu processo de correção,
depois da forte queda. Vale lembrar que a commodity ela foi penalizada, principalmente para a operação carne fraca, envolvendo a JBS e a Brasil Foods. Eu acredito que o boi gordo teria espaço para voltar a subir até a casa de 140 dólares arroba, barra 141, perdão, 140 reais, não dólares, tá? Arroba, barra 141, barra 140, ok? No gráfico diário, o boi passa por uma correção nesses últimos 3 pregões. Eu ficaria de olho aqui se eventualmente a commodity rompesse 137,50, teria espaço para buscar 140,30. Bom, vamos dar uma olhadinha no milho, CC1017, o milho a gente tem uma posição já bastante antiga aí no milho. Nós estamos posicionados no milho desde 28 de março, tá quase um mês aí na commodity. A gente acredita que o milho tende a interromper a sua queda, que aqui seja um sinal de fundo. Como faz um mês o mercado não teve um direcionamento claro, eu acredito ainda que o milho tende a ter um repique. Melhor o cenário de commodity como um todo, tá? Principalmente o boi gordo e milho. Ele teria espaço para voltar aqui até a região dos R$30 a saca do milho, tá certo? Gráfico diário, o milho passando aqui por uma queda um pouco mais intensa nesse pregão. Não descarta aí a possibilidade de sobe, corrige, abriria espaço para voltar a subir. Vamos lá para alguns papéis, principalmente os ativos no gráfico semanal. Gráfico semanal, eu tenho aqui o primeiro gráfico, as ações da Ambev. A Ambev ela passa por um período aqui de consolidação. Eu estou de olho na compra do rompimento dos patamares de R$ 18,24, linha de tendência de alta passando por aqui. Então, muita atenção a Ambev, BBDC4, as ações do Bradesco, gráfico semanal. É o mesmo cenário do índice Bovespa, tá? Eu tenho uma linha de tendência de alta passando por aqui, média de 21 períodos. A perda desses R$ 30,50 é um cenário de queda para a Bradesco, teria espaço para cair até os 27. E se eventualmente voltar a trabalhar acima dos 32, próximo ponto 34, e o rompimento do 34, a sinalização bem positiva para o papel. Minerva, BIF3. Minerva é um papel que nós temos já uma posição comprada nesse ativo. Eu estou de olho no teste do suporte, que foi estabelecido aqui. E no curto prazo tivemos o que, Danilo? Uma movimentação lateral. Se eventualmente o papel ficar acima dos R$10, a sinalização é positiva e pelo semanal alvo R$10,90, depois aqui em cima na casa de R$12, o outro topo prévio anterior. Prosseguindo, BRKM5, as ações do Braskem, tá? Notem que a Braskem ela deixou aqui uma linha de tendência de alta para trás, estabeleceu um suporte bem importante aqui na região de R$ 30,60. Se perder esse cenário, teríamos aqui a configuração de um pivô de baixa e a sinalização negativa para as ações do Braskem. Então, eu vou monitorar esse papel se eventualmente perder os R$ 30,50 aqui, um cenário negativo. Prosseguindo, o BRAP4, as ações da Bradespar me chamam a atenção, queda bastante intensa nas últimas semanas. Eu tenho aqui a linha de tendência de alta, todos os gráficos semanais, tá? Passando por aqui, um candlezinho comprador, o rompimento desses 19,60 é um cenário positivo. CEMIG 4 é um outro papel em que cai até atingir uma região importante de suporte, dada pela minha média de 21, 2 topos anteriores, o mercado tende a se segurar. É um papel que poderá aí se enquadrar numa compra para a próxima semana. Cirela é um papel em que me agrada bastante, tá? O ativo subiu bem, passa aqui por uma correção, o rompimento dos R$ 13,55, a sinalização é de queda e a formação de um mastro e bandeira, aí teria espaço para altas. ELET 3 é um outro papel em que me chama a atenção, gráfico semanal da... Deixa eu só ajustar aqui, gráfico semanal da ELET 3, tá? Tanto ela quanto a ELET 6. Se eu pegar esse fundo, puxar o topo aqui, uma retração de FIBO, retração de 50% de FIBO, e depois aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas consecutivas em queda, a sinalização da exaustão da última perna de queda nas ações da ELET 3. GOAL 4, tá? GOAL 4 é outro papel que no gráfico semanal demonstra aqui uma exaustão da queda em cima de um suporte, topo e a possibilidade da formação de um fundo. Tem o Croton, tá? Croton é um papel que a gente está namorando já há um bom tempo, rompeu essa pequena linha de tendência de alta, tá? Perdão, linha de tendência de baixa, que nada mais é do que o rompimento de um triângulo simétrico e a sinalização no gráfico semanal de Croton é positiva. Multiplan, estou monitorando também o papel, se eventualmente romper esse primeiro nível de resistência na casa de 67,70, teria espaço para continuar o seu movimento de alta. OIBR4,
As ações da Oi BR4 é um papel que me chama muita atenção, tá? Eu estou de olho para tomar a Oi acima desses 3,85, esperando uma movimentação um pouco mais clara na Oi. Pão de Açúcar, PECAR4, né? A gente tem aqui uma movimentação bem interessante, uma linha de tendência de alta, passando por aqui. Tem uma movimentação lateral, né? Formação de um triângulo ascendente, e está rompendo, tá? O rompimento da máxima dessa semana se enquadra numa compra. Gráfico do Santander, tá? SAMB 11 é um papel, SAMB 11 é um papel em que ele entra no meu radar, que possivelmente eu vou trabalhar comprado na semana que vem. Tá? Depois de algumas semanas bem forte de queda, o ativo demonstra aí a exaustão dessa queda e a formação de quase um engolfo de alta aqui, um candle comprador em cima da retração de 50% de FIBO, o que teria espaço aí para as ações subirem. Um papel aí, um mico, na realidade, que me chama a atenção é TUP3. As ações da TUP3, eu vou ficar de olho no rompimento dessa resistência aqui na casa de 15 e 20. Tá? No gráfico diário fica um pouco mais claro para vocês verem essa consolidação. Vou ver também PETR4, as ações da Petrobras. As ações da Petrobras elas estão bem difíceis para a gente traçar um cenário, tá? Suporte. 13, perdeu 13, cenário de queda. Tá? E no curto prazo eu vejo R$15 como um obstáculo. Se romper 15, 15,50. Mas para mim, entre 13 com 15, eu não vejo muita coisa a ser feita em Petrobras. E para a gente fechar, tenho aqui as ações da Vale 5. As ações da Vale caíram bem, estão em cima de uma região importante de suporte, topo prévio anterior sendo testado. Eu vou ficar de olho aqui como o papel tende a se comportar. Bom, esse foi mais um fechamento do mercado. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por mais uma semana e muita atenção na semana que vem. Nós temos diversas informações, os desdobramentos aí das delações premiadas dos ex-executivos da Odebrecht e também rolagem do contrato futuro de dólar na próxima sexta-feira. Obrigado pela companhia, nos vemos a partir da semana que vem, 9 horas da manhã, na Arena do Investidor. Um grande abraço e até mais.